Vai dar certo. Não, fica tranquila, tá? Tá difícil aí. Você tá vencendo um leão por dia. Uma hora os leão acabam, aí começa a vir os gatinhos, aí você põe em ordem. Tá bom? Vamos lá, gente. Na semana passada, vamos fazer uma breve recapitulação. A gente começou a falar sobre o que é negociar, né? Então, a gente trouxe um pouquinho o que é negociar, qual que é o tipo de negociação mais adequada no mundo atual. Então, a gente falou muito daquela negociação onde você faz com que o outro também saia com vantagens. Né? Essa ideia de uma negociação onde eu ganho tudo e o outro sai totalmente pelado, escalpelado, né? Esse tipo de negociação fez muito parte ali da vida das empresas há 10, 20, 30 anos, onde tinha uma venda muito agressiva, uma venda onde você arrancava o couro do cliente e ia embora, né? Hoje, esse formato ele já não tem mais valia, ele não tem como a sua empresa sobreviver no mercado nesse formato. Por quê? Porque hoje está todo mundo muito conectado, né? Hoje, o grande diferencial de uma empresa é fidelizar o cliente, porque sai mais barato para você ter lá o seu faturamento garantido todo mês com aquela clientela do que todo mês ter que ir atrás de novos clientes. Então, eles foram modificando o jeito de negociar, né? A gente falou sobre esse assunto, falamos um pouquinho sobre o perfil do negociador, que postura que ele deveria ter, e eu trouxe hoje para vocês, então, no processo de negociação, como é que a gente atua, tá? Então, como é que a gente faz ali no processo? Toda negociação tem etapas, mesmo que ela dure 5 minutos, ou 5 horas, ou 50 dias, ou um ano. Toda negociação tem etapas, tá? E aí, o importante é você identificar, entender essas etapas, para você conseguir fazer um bom trabalho. Beleza, gente? Então, bora começar aqui, ó. Ó, segundona brava, sorte é apelido, verdadeiro nome do sucesso chama dedicação, né? Quem tem sorte, quem acorda cedo, quem vai pra luta, né? Quem tem sorte, quem corre atrás. Não é isso, gente? Podia jurar que quem tem sorte é sorteiro. Quem tem sorte é sorteiro. E o sorteiro trabalha muito. Nem falo, nem Aí, ó. trabalho. Gente, nada vem de graça não, tá? Tem que ralar. Então, dedicação é o nome da tal da sorte aí, certo? A gente falou um pouquinho aqui, fiz uma breve recapitulação, e aí eu quero começar com as etapas com vocês. A primeira etapa que a professora vai trazer coloquei essa imagem aqui que vai já dar a entender o que eu estou falando. O que essa imagem remete a vocês, assim, na mente? Deus disse, faça-se a luz e ela se fez. E a luz se fez. Sim, mas a luz está em cima de um livro. O que significa? Que o livro é a luz do mundo. Que o livro é a luz do mundo? Não, Filosoficamente faz sentido. o conhecimento é fundamental, acho que na negociação, é isso? Isso, muito bem, gente. Ah, o que eu falei foi só uma piada só, viu? Mas é bom. Mas foi Bem uma piada, risada. Ariel, mas tá certo, realmente, né? Os livros, de uma certa forma, iluminam a mente das pessoas, dependendo do livro, claro, né? Não Então, era pra estar assim... certo, Victor, era só pra soar engraçado só. Ah, tá, entendi. Então tá, tá bom. Próxima vez vou só rir. Então, o que acontece? O conhecimento aqui, por que eu coloquei essa imagem, gente? Porque a gente extrai da informação ali, né? Você traz a informação para dentro da tua cabecinha. E o que essas informações elas vão causando na gente? Elas vão causando ideias, elas vão trabalhando a sua criatividade, né? Não é assim que acontece quando você aprende algo novo? Então, você extrai esses dados para você e, a partir disso, você produz, né, novas maneiras de lidar com situações, novas ideias, opiniões. Por isso, a ideia da luz e do livro.
tá? Da lâmpada e do livro. E realmente, primeira etapa a gente fala de conhecimento. Conhecimento é a base para um bom processo de negociação. Eu vou ser mais longo, vou um pouquinho mais longe, gente. Conhecimento é a base para muita coisa. Quando a gente quer desenvolver algo, ou desenvolver uma habilidade, ou acessar alguma coisa ainda ali que você está procurando, comece com conhecimento. E quando eu falo de conhecimento, eu não estou falando só do livro que você lê, não, tá? Conhecimento pode ser observação, conhecimento pode ser ouvir pessoas que experienciaram, que passaram por aquela situação, pode ser conhecimento, tá? Conhecimento pode ser também aplicação na prática, né? Então, tem gente que aprende conforme executa, certo? Então, não existe só uma maneira de você extrair conhecimento, tá? Como a gente está falando de negociação, o que seria esse conhecimento aqui, gente, dentro de uma negociação? O que seria esse conhecimento? O que vocês acham? Eu acho que é você conhecer o produto que você está negociando com o teu cliente, né? E principalmente dar as opções para ele. Por exemplo, Isso. eu preciso resolver com você uma dívida, né? E hoje essa dívida está em X valor, mas você pagando até tal data, eu consigo te dar um percentual de desconto, por exemplo. Isso, é um tipo de conhecimento, muito bem. Então, são conhecimentos relacionados ao produto, conhecimentos relacionados ao cliente, né? Então, vamos lá. Você vai comprar ali um produto, e aí você fala com um vendedor que não entende do seu produto, que não sabe informações. Você não consegue depositar a sua confiança, você fica inquieto, você fica desconfiado, você fica inseguro. Você fala, gente, será que eu estou fazendo uma compra certa? Será que ele está me orientando corretamente? Né? Então você fica assim, pensando, pô, será mesmo? Então, o conhecimento, ele traz para o negociador uma credibilidade da outra parte, assim, a outra parte deposita credibilidade, né? Então, quando alguém entende de um assunto, o que acontece? Você não vai chegando, engabelando, trazendo qualquer loroca. Você vai tomar cuidado com o que você vai negociar. Não é verdade, gente? Quando você percebe que a pessoa não tem conhecimento, né? A pessoa fica muito assim exposta, propensa a lidar com pessoas que às vezes não vão usar de ética e vão ali propor negociações desvantajosas, tá? Então, conhecer o produto, conhecer a pessoa ou a outra parte da negociação também é muito importante, né? Então, por exemplo, o aluno está precisando de nota com a professora Luana, né? Ele tem que entender um pouquinho do que eu gosto, não tem, gente? O que vocês acham? Tem que saber como é que eu sou, né? Então, vamos lá. É diferente, por exemplo, do que você pode propor para o Marcelo. Vocês podem propor para o Marcelo um outro formato, né? Por exemplo, os meus alunos que me conhecem sabem que eu prezo muito por alunos que estudam, que desenvolvem um trabalho, que gostam de apresentar, que gostam de expressar de alguma forma, né? Me encanta muito, mexe comigo, certo? Minha fraqueza. Então, se você propor isso, a chance de você conseguir uma nova oportunidade para trabalhar a sua nota é maior do que você chegar e falar assim, prof, me passa uma prova, né? A prova, poxa, né? Então, assim, como você vai negociar? Você tem que saber o que é interessante para esse outro. Aí entra a questão do conhecimento, não é? Por exemplo, vocês estão criando a empresa lá, né? O projeto empresa. A gente não fala do perfil do cliente. O perfil do cliente não é para você estudar e entender como aquele perfil vive, do que aquele perfil gosta,
qual que é o estilo de vida que ele tem. Conhecimento. A partir do conhecimento do meu público-alvo, eu vou conseguir adaptar o meu produto, oferecer o meu produto da forma mais interessante para ele, né? Então, conhecer, ter informações, ter dados, né? Entender quem está negociando com você. Essa é a primeira etapa. Então, na verdade, a primeira etapa ainda nem é negociar. Você faz isso antes de negociar, certo? Antes você entende com quem você está lidando, tá? Não é aspirina isso aqui, tá bom? Aqui nós estamos falando do quê, gente? Segunda etapa, trabalhar a mente. Gente, eu estava vendo um artigo hoje no LinkedIn, muito legal, falando sobre como desenvolver habilidades comportamentais com um certo atalho. Qual é o atalho que existe para desenvolver habilidades comportamentais? Eu fui ver porque eu falei, gente, o que está acontecendo, né? Isso existe? Depois manda lá no grupo, professora, pra gente. Mando sim, mando. Inclusive, eu compartilhei no meu LinkedIn, no meu feed de notícias do LinkedIn. Mas eu jogo o link para vocês. E eu falei, vamos ver, né? Que lorota é que esse povo tá falando aqui, né? Eu sou extremamente incrédula. E é bom, assim, é bom a gente duvidar do que tá chegando pra gente. E aí a pessoa desenvolve um artigo falando sobre a mente calma. A mente calma, ela vai ser o coringa para você trabalhar qualquer habilidade comportamental. Se você desenvolve uma mente calma, você trabalha a sua comunicação, porque você sabe ouvir, você consegue entender a mensagem antes de responder, você processa a informação antes de dar uma devolutiva, e isso melhora, né? Consequentemente, a sua habilidade de comunicação, né? Então, uma mente calma vai trabalhar ali a questão da inteligência emocional, né? Muitas vezes, nós não utilizamos da inteligência emocional porque não conseguimos identificar as nossas emoções. E para identificar as suas emoções, você tem que trabalhar a mente, acalmar a mente, né? Quando você acalma a mente, você consegue perceber o que está acontecendo ali dentro. Qual que é a bagaceira que está surgindo ali nas tuas emoções ali, né? Percebe? Então... Professora, travou. Oi? Travou aqui o vídeo. Travou? E agora, o vídeo voltou? Travou. Voltou, mas eu não escutei. O restante da turma escutou? Não sei se é o Zoom que tá ruim ou se é a internet, porque tá oscilando toda hora. Aqui, a minha internet... Eu não sei se é a minha também, porque eu entro no celular pra não perder. Aí entro de novo no iPad, porque tá travando. Nossa, gente. Mais alguém tá travando aí? Só se eu... Dura isso, sabe? A internet Não, mas é assim. Não, mas aqui em casa também eu tô com problema. É assim, ó. Ela funciona certinho o dia inteiro. Na hora da aula, dá problema. Né? Incrível. Então, eu não fica sei o que tranquila, fazer. só lembrar o que a senhora falou e repetir, se possível. Qual que é a parte que parou aí, que travou, gente? Porque já desfoquei, já a cabeça já tudo. Que a gente precisava ter a mente calma. Isso. Que a mente calma, ela vai ser a base para você desenvolver qualquer outra habilidade comportamental, né? Porque se eu quero trabalhar a comunicação, eu acalmo a mente para entender a mensagem antes de responder, por exemplo, certo? Se eu quero desenvolver a inteligência emocional, eu acalmo a mente para identificar as minhas emoções. Então, o artigo fala sobre a mente calma como o coringa, como se fosse assim, ó, serve para alavancar qualquer desenvolvimento de qualquer habilidade que você queira comportamental. E faz todo sentido, porque quando a gente fala preparação mental, eu estou falando daquela pessoa que consegue controlar esse fluxo de pensamentos
acelerados que tomam conta da nossa mente e que atrapalham de forma significativa o que você vai fazer, né? Agora, como que eu trabalho a minha preparação mental? Tem N caminhos, pessoal. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sempre indico aos meus alunos o hábito de meditar, tá? Eu não estou falando agora que você vai virar monge, você não precisa mudar de religião, não estou falando de nada disso. Eu estou falando de você parar e respirar e começar a observar o fluxo dos seus pensamentos. Talvez você não vá conseguir fazer 1 hora, mas se você fizer 5 minutos, dali sei lá, 1 mês, 2 meses, você aumenta para 10 minutos, você vai ver o quanto isso vai te fortalecer, te dar um controle desse fluxo, né? Dessa enxurrada, desse mar bravio que às vezes está na nossa cabeça com um monte de coisa que não deixa a gente fazer uma boa negociação, que não deixa você fazer uma boa apresentação, que não deixa você fazer boas escolhas, né? As nossas escolhas, às vezes, elas são mal feitas porque nós estamos fazendo em um mar bravio de pensamentos sem realmente identificar o que a gente quer, né? Então, a preparação mental, ela é muito importante. Isso aqui não é só para negociar, tá, gente? Isso aqui é para sua É bom vida. para a vida. Para a vida, para tudo. Depois eu vou mandar lá no grupo, professor, algumas que me indicaram agora nessa época de Covid, que ajuda bastante, se acalma a mente, é muito bom mesmo. Mandar o Meditações que eu tenho de guiadas, conteúdo. né? Sim, muito bom gente. mesmo. E o propósito é só você trabalhar o controle da sua mente, tá? Eu sou uma pessoa extremamente neutra nesse ponto. Não é trazer nenhuma religiosidade para você, que respeito cada um na sua. É trabalhar o controle mental. Ponto. Isso aqui é o desafio de vida nosso, tá? Quando você trabalha o controle mental, você consegue lidar melhor com o desespero. Por que, gente, que eu falo do desespero? Porque muitas vezes a gente vai negociar com aquela sensação assim, eu preciso já conseguir aquilo. Imagine uma pessoa que precisa vender um carro para pagar uma dívida do banco, porque senão o banco toma a casa, né? Como que essa pessoa consegue fazer uma boa negociação do carro frente a uma necessidade tão urgente ali na vida dela, que pode causar uma perda muito mais significativa? Imagine aquela pessoa que precisa bater a meta, porque senão ela não consegue ter o dinheiro, o salário que ela precisa para colocar comida na mesa para os filhos. Imagina. Então, gente, o que acontece? O desespero dá, você fala, meu Deus, né? Então, a gente precisa estar preparado, as emoções estarem trabalhadas para que a tua mente não faça uma coisa que ela faz muito, que é mente, né? A mente, gente, né? A mente, ela prega muitas peças em nós. E, às vezes, dependendo do que você está negociando, se for muito significativo para a sua vida, isso pode trazer essa necessidade de autossabotar. A mente, às vezes, traz essa necessidade de várias formas, com vários pensamentos ali disfarçados, né? Eu sempre falo com os meus alunos um exemplo super prático. Imagina uma pessoa que está juntando dinheiro para comprar uma casa. Então, o sonho dessa pessoa é comprar uma casa, certo? Então, ela passa a vida toda ali juntando dinheiro para comprar a casa dela. Quando falta só um pouquinho para ela ter a quantia que ela precisa, ela começa a entrar naquela vibe. Nossa, eu tenho que viver o hoje. Se amanhã eu morrer, vou deixar esse dinheiro para quem? Né? Olha só. Ah, mas e aí eu não estou vivendo. Ah, mas né, nossa,
do que adianta trabalhar e não ter aquele prazer de gastar dinheiro com tal coisa, né? Aí você começa a olhar para os outros e fala, nossa, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou presa no dinheiro. Quem é preso no dinheiro não é feliz. Estou errada? Quando você tem muita vê, gente que é assim. não é? Uhum. E aqueles pensamentos financeiros assim, dinheiro não traz felicidade, pronto, por isso que eu estou infeliz. Porque né, começa, de repente, quando você vê, você já gastou a metade do dinheiro. Geralmente coisas que você demora uma vida inteira para você juntar, para você realizar teu sonho, é por água abaixo. É de chorar de desespero. A Luana tá rindo porque bateu aí uma identificação, né, Luana? Sei não. Ela tá rindo por causa disso, Yara. No mínimo, coitada. Eu também, eu dou risada, mas é desse jeito, sim, professor. A gente ri para não chorar, mas a gente passa por isso. A mente humana é complexa. Não, professora, é porque é assim, ó, eu sempre fui econômica, assim, sabe? Eu sempre fui foco nos meus objetivos, até que eu já tenho um carro, uma moto, já tenho várias coisas assim. Ai, Mas que bom, mas ultimamente que eu tô tendo esse pensamento, tô presa no dinheiro. Isso. Tenho que gastar. Aí eu baixei um aplicativo, AliExpress, que é um aplicativo da China. Demora Cuidado. 3 meses para chegar. Cuidado. Tem cada bugiganga lá que eu tô comprando. Nossa Senhora. E às vezes é coisa que a gente nem precisa, né, Luana? Exatamente, gente. Exatamente. É só a questão do consumismo. Então, é aí aquela questão, tá? Eu tenho que viver, mas o quanto, né, essa minha prática tá acabando com o meu financeiro. Às vezes é de pouquinho. Sabe uma coisa que me ajudou, professora, o ano passado eu fiz, me deu um foco bem legal? É um curso do Bruno Gimenez, da Patrícia Cândido, chama Maratona da Riqueza. Lá eles fazem uns 5 dias seguidos, geralmente, né? E eles fazem ao vivo, geralmente umas 3 horas seguidas, então começa por volta de umas 8 horas da noite, de segunda, e acaba, tipo, na sexta. É lógico, depois eles vão te vender um curso, se você tiver condição, você compra. Sim, mas é muito legal, porque... Não é. Só com esses 5 dias já é o suficiente, você já consegue alavancar bastante coisa. Mas ele te dá dicas de como que você investe seu dinheiro, ele te dá um direcionamento, que nem a professora Simone faz. Olha, gente, vamos colocar na ponta do lápis o que a gente tem de despesa. Então, por exemplo, lá ele também coloca, você tem uma dívida, então o quanto que você quer a sua dívida atual? É tanto. Você juntando dinheiro, durante quanto período você tem para você negociar essa dívida, né? E aí coloca, gasto com coisas pessoais, então, por exemplo, comida que você queira comer diferente, né? Com coisas que você compra para si mesmo, essas bugigangas, essas coisas que a gente fala assim, eu compro sem necessidade, né? Usa uma outra vez na vida, você acaba usando. Mas são coisas assim que, se a gente colocar na ponta do lápis, a gente consegue ter um controle financeiro, ter um controle mental de tudo. E o legal é que ele consegue, através de comandos, né? De destravar a mente humana, quebrar crenças limitantes. Então, o dinheiro flui, ele chega de maneira inesperada para você. Então, é muito legal isso aí. Eu gostei. Quando tiver de novo, bastante, eu vou mandar no grupo. Ajuda bastante, porque às vezes a questão nossa com o dinheiro é muito psicológica, né? Exato. Então, gente, a preparação mental, ela vai te deixar, assim, minimamente estável para você ter condições de fazer uma boa negociação, certo? Então, é mais ou menos assim como funciona essa etapa. Então, essas primeiras etapas, conhecimento e preparação, isso aqui a gente faz para a vida toda, o tempo inteiro. Isso aqui você tem que estar sempre antenado, fazendo, trabalhando, buscando, melhorando, aperfeiçoando, né? E aí você começa, de fato, na abordagem. A abordagem é a primeira etapa da execução, né? As outras duas fazem parte,
porém elas são prévias, elas são preparatórias, né? A abordagem é a primeira etapa. Gente, abordar, como a palavra já fala, chegar à borda, é aquele primeiro contato que você tem com a outra parte. É uma fase muito importante, gente. Por que é uma fase muito importante? Porque dependendo da primeira impressão que você causa, você já põe a perder uma negociação. Né? Você pode pôr a perder. Certo? Como, dependendo de como você aborda, você já abre o caminho para uma outra etapa. Certo? Então, vamos dar um exemplo bem básico. A pessoa está vendendo uma coisa lá na rua, sei lá, está vendendo doce, né? A pessoa vira para você e fala assim, quer comprar? Automaticamente, você diz não. Porque o nosso cérebro é programado para não. Você sai de casa falando, não posso gastar, não posso gastar, não posso gastar, né? A gente está falando o tempo inteiro, não posso gastar. É um mantra. A pessoa vai falar, quer comprar? Não, obrigada. Hoje não, né? Então, assim, não tem uma abordagem que faça você, pelo menos te dê uma chance de você encontrar uma necessidade daquele doce. Certo? É claro que quando a pessoa está vendendo doce na rua, ela não tem 500 horas para ficar conversando com você, né? Mas antes mesmo de você falar, quer comprar o doce, você pode falar, bom dia, moça. Vamos alegrar o dia hoje com um docinho, né? Olha só, é um jeito de você abordar diferente. Muda totalmente. Você já fala, nossa. Aí você já fala assim, não, vou comprar pela simpatia. Muitas das vezes falta nas pessoas essa questão da abordagem para tudo, né? Para tudo. Ou seja, principalmente no comércio. Eu sinto muito isso no comércio. Na hora que a gente vai em algum lugar. É uma parece que as pessoas estão obrigadas em atender você. Parece que não tem prazer, não tem felicidade em estar trabalhando. Já te brocha, não é? Não brocha. Nossa, é horrível. Desmotiva qualquer um. Então, você já se fecha, você fala, nossa, que droga, né? Então, tipo, por que eu saí de casa? Exatamente. A diferença da pessoa que fala, quer comprar? Da pessoa fala assim, vamos alegrar o dia. Aqui um docinho, vamos ficar bem humorada, né? Aqui um docinho aqui para alegrar, né, a sua vida, ou então para você dar para alguém que você acha que precisa. Gente, na hora, você já pensa como é que está a sua vida, quem são as pessoas que estão à sua volta, se tem alguém surtado que você precisa controlar. E sempre a gente tem alguém desequilibrado para poder ajudar. Sempre tem. É engraçado. Sempre tem. É verdade. Se não for o outro, é a gente mesmo. Então você fala, se você não gosta de doce, dá para aquela pessoa que você sabe que está precisando ficar bem humorado. Todo mundo tem uma pessoa que não está legal perto. Sempre, sempre. Então, só com esses dois argumentos, a grande chance de você comprar é grande, né? Você aumenta a tua chance absurdamente de comprar esse doce. Fala, nossa, meu chefe está precisando, né? Minha mãe, meu esposo, minha esposa, meu filho, né? Alguém está precisando. Então, você já consegue trazer um novo olhar para a negociação, certo? É a mesma coisa, gente? Eu brinco, mas é só você ver. A pessoa vai paquerar. A abordagem é aquele momento que você chega na pessoa, certo? É ou não é importante como chega em você? Você é. Chega fazendo aquelas piadinhas, né? Nossa, você tá machucada? Aí você, nossa, é porque, né? Um anjo que cai do céu deve ter machucado. Aí você, pelo amor de Deus, né? Nossa, professora, essa é um chaveco bem ruim, né? Gostou, Ingrid? Gostou do chaveco? Depois eu que sou malvado, né? Você tá vendo? Gente, não adianta. E a primeira impressão é que fica. Você fala, nossa, já fala, mano, que retardado. Nem... Às vezes o cara é super legal, às vezes vai... Só que acontece, só que a primeira impressão ficou, e você já não dá uma chance, já não, pelo amor de Deus. É isso.
Eu gosto de pegar o exemplo do namoro, porque todo mundo vive isso. Quem já quer, já casado, já viveu. Quem está solteiro, já viveu, ou está vivendo. Todo mundo vive esse momento. O momento do chaveco. O chaveco é a abordagem. Não aborda direito? Tchau, tchau. Certo? Adeus negociação. Adeus negociação, né? A proposta e tal, né? Tchau, não tem nem proposta, vai com Deus. Certo? Então, só para vocês entenderem aqui a importância dessa etapa. Como você vai abordar? Aí, como eu vou abordar, prof? A gente volta na primeira, conhecimento da outra parte. Você tem que observar com quem você vai negociar. Você já pode chegar assim de qualquer jeito, observa, né? Então, conhecimento é essa informação que você tem que vai te ajudar a entender qual que é o melhor jeito de você chegar naquela pessoa para você negociar alguma coisa, tá? Gente, eu gostaria de continuar, mas eu não terminei as fases. Então, nós vamos, semana que vem, continuar a partir do levantamento de necessidades. Que é o momento que você vai ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, tá? Então, a gente vai pegar dessa fase em diante. Minha aula tá assim, o Zoom vai me derrubar a qualquer momento, tá? Mas muito grata por vocês estarem aqui, viu, gente? Muita saudade de todos vocês. Esperando ansiosamente as nossas aulas presenciais para a gente se ver lá. Não tem previsão de voltar, professora? Por enquanto, não. Estou aguardando maiores informações da escola. Por enquanto, não. A escola também está aguardando informação do governo, né? Então, tá todo mundo assim. Certo? Gente, Certo. beijo. Se cuidem. Beijo. Tá? Obrigada. Obrigado. Tchau. Uma ótima semana para vocês, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.